compromisso de todas as sextas-feiras colocar um vídeo novo para irmos divulgando a proposta dos Adventos Crísticos. Nós estamos aqui hoje com algumas perguntas, são 12 perguntas também. Nós estamos aqui escolhendo 12 das perguntas, e conforme falamos da outra vez, não demos um título, porque são pessoas diferentes, de lugares diferentes, perguntando sobre questões diferentes. O foco é, com o cristianismo renovado, que é a proposta dos Adventos Crísticos, renovar o cristianismo. E conforme nós sempre falamos, cristianismo não é catolicismo, não é protestantismo, não é islamismo. Cristianismo é o todo, é o conjunto social do planeta Terra. Porque em todas as épocas, o Cristo Criador da Terra se fez presente. Então, ele assambarca todas as religiões, todo mundo de todos os pilares, científico, religioso, artístico e social. Então, por isso que a mensagem não é dirigida ao religioso, mas o homem-espécie, a figura humana. Porque renovar o cristianismo é renovar o cristão. E a primeira pergunta é a seguinte: os Adventos Crísticos vão desfazer as barreiras psicológicas existentes entre os encarnados e as superconsciências desencarnadas, a fim que convivam harmonicamente? Olha a pergunta. Se os adventos vão auxiliar nesse desbloqueio de todos nós, para que nós possamos, nós encarnados, conviver com os espíritos desencarnados, mas das grandes hierarquias, que sempre foi uma dificuldade muito grande. As pessoas não colocam essas consciências, essas superconsciências no nosso dia a dia. Mesmo, conforme a gente repete praticamente todas as vezes, mesmo concebendo a onipresença de Deus, nós não conseguimos conviver. Então colocamos Jesus, Buda, Maomé, Aziz, Nossa Senhora, Maria e todos os santos da nossa força, da nossa fé, os espíritos fabulosos, luminosos, iluminados e luminosos, que fazem parte da orientação do mundo, do alimento sagrado da vida, nós não conseguimos trazê-lo para o nosso dia a dia. Daí, principalmente nós médiuns, nós espíritas, nós espiritualistas, nós que convivemos no dia a dia com o mundo espiritual, deveríamos já ter uma postura bem diferente. Então essas superconsciências vão participar harmonicamente do nosso dia a dia. O item que mais a espiritualidade, quer dizer, a equipe de espíritos integrantes das Sagradas Fileiras, aqueles que orientam a humanidade, independente de nós aceitarmos ou não, pediram, solicitaram que nós exaltássemos, enaltecêssemos muito a presença do chamado deuses e semideuses do Olimpo, que foram homens, foram seres humanos, foram seres normais, iguais a nós, atendendo à lei da evolução. Alguns se graduaram, se melhoraram, fizeram prodígios e foram considerados deuses ou semideuses. Na verdade, eles eram excelentes médiuns e daí deixaram uma mensagem luminosa para a nossa humanidade. Então isso vai acontecer. E agora em diante, no meu caso, já convivo com muitos deles, muito. E na sequência dos nossos vídeos, nós vamos falando. Uma segunda pergunta: com a implantação dos Adventos Crísticos, como ficará o pilar social quanto à pobreza e à educação no planeta? Com a implantação dos Adventos Crísticos, como que nós vamos cuidar dessas duas partes tão deficientes, a pobreza e a educação? Em 2003, nós lançamos o livro O Evangelho e a Lei de Deus. Nesse livro, nós colocamos fizemos um pedido, que nós criássemos uma fundação de solidariedade planetária. E para atender a essa pobreza e a falta de educação, a falta de assistência médica, a falta de assistência odontológica, suprirmos a necessidade da pobreza no planeta Terra, solicitamos que cada governo, cada líder, cada representante de algum grupo conscientizasse os seus povos quanto à necessidade de nós autorizarmos, nós, humanidade, autorizarmos que fosse retirado da nossa conta bancária o valor unitário do seu país. Então, aqui no Brasil, nós estaríamos autorizando
após a criação da fundação, se retirasse por mês R$ 1 da nossa conta. Nos países que trabalham com o dólar, retirasse $1, €1 e assim sucessivamente. Então, todo esse dinheiro seria recolhido à fundação, que seria uma fundação de solidariedade planetária. Todos os recursos dirigidos à pobreza para melhorar a vida, prover melhores necessidades humanas dessas pessoas que passam por miséria num planeta tão rico e nós, portadores de uma riqueza maravilhosa, que poderíamos estar ajudando os nossos companheiros, irmãos de uma mesma sociedade planetária. A terceira pergunta: como justificar o descaso daqueles espíritos componentes dos 4 pilares da sociedade que reencarnaram com a sacra tarefa de se empenharem na divulgação da renovação cristã e, no entanto, se dedicam a outras causas, mesmo estando encarnados no Brasil, a nova terra da provisão? Deu para entender, né? Como justifica? Nós que estamos encarnados, reencarnamos para obedecermos a um planejamento, mais especificamente a um planejamento sideral voltado para a Terra, que é a implantação da nova ordem moral, que a espiritualidade chamou de adventos crísticos, para renovarmos o cristianismo, renovarmos a mensagem do Cristo trazida ao mundo em cada época por um médium. Só que nós estamos sempre nos baseando no médium que melhor representou o Cristo, que foi Jesus. Então, Jesus é médium do Cristo, mas outros mais, Buda, Moisés, Aziz, nós sempre falamos sobre esses homens. Por que nós não nos dedicamos? Porque ainda é parte muito forte da nossa vida a aquisição do ter. E então eu faço tudo e a idade vai avançando, e nós não conseguimos nos dedicarmos à grandeza do ser. Não é proibido ser rico, não é proibido ter as coisas. É não viver vinculado emocionalmente aos tesouros da terra, porque nós precisamos estar mais motivados para os tesouros celestes. Então é por isso que muitos reencarnaram. Nós estamos aqui sempre divulgando, principalmente as pessoas que reencarnaram. Tem aqueles que reencarnaram com a tarefa de serem detentores da renovação, mas tem aqueles que vieram, são portadores de uma outra tarefa para a mesma finalidade: formarem as correntes protetoras para a sustentação da palavra de renovação cristã. Mas estão descuidados. Então vivem uma vida vazia do ser, embora tão repleta do ter. Só que o ser é para a eternidade, o ter é transitório. Há a obra do Pietro Baldi que ele fala: muitos dos humanos, e graças a Deus eles não sabem, muitos dos humanos desencarnam antes da época, antes da data prevista, exatamente porque reencarnaram para desempenhar uma tarefa vital no mundo da nossa sociedade terrena. Mas se descuidam, acham que outras tarefas são importantes, e todas elas são importantes. Mas a prioridade é nós invocarmos, exaltarmos Deus, representado por Jesus, a maior autoridade moral do nosso planeta. Então, muitos, continuando com a palavra de Pietro Baldi, desencarnam antes da época. E seus mentores, o mundo espiritual prefere que ele retorne à pátria espiritual, porque aquele mal-estar A, aquele mal-estar B, uma dificuldade A, B ou C, que deveria servir como advertência, nós não conseguimos alcançar o seu propósito. E é por isso, então, já que eu me torno um recalcitrante, nada melhor de eu voltar à pátria espiritual, frequentar ambientes, escolas, cursos de elevação moral, para que numa outra oportunidade, se eu continuar reencarnando na Terra, eu ou nós continuarmos reencarnando na Terra, ver se a gente consegue dar vazão ao nosso programa espiritual. Uma outra pergunta que nós temos aqui: os intraterrenos, quer dizer, os argosianos, aqueles que vivem no interior da Terra, que tem uma civilização chamada Argos. Então a pergunta é: os intraterrenos vão conviver conosco? Lá no interior da Terra vive uma civilização por nome Argos, seres humanos, os espíritos encarnados,
que fizeram parte da história aqui da superfície, conforme nós colocamos no livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores. Então eles tiveram origem aqui na Grécia, num lugarzinho chamado Argos, que posteriormente a sociedade colocou o nome de Argólida. Esses espíritos, ou essas pessoas, a princípio foram para o interior da Terra e posteriormente foram reencarnando e muitos outros vieram de outras partes. O intercâmbio interplanetário que nós temos com os nossos companheiros terráqueos com relação ao universo é primordialmente os marcianos. Então os marcianos trazem, que é uma sequência natural da evolução espiritual, então traz uma tecnologia de altíssimo nível, que os marcianos são predominantemente técnicos. E aí nós temos os chamados discos voadores de Marte, de Júpiter, Saturno, de outros pontos do universo, mas também temos os intraterrenos. E agora nós vamos ter essa presença com muito mais assiduidade. Falaremos posteriormente. Ainda sobre Argo. Existem autores que chamam a civilização Argos, que vive no interior da Terra, de Agartha. Procede tal afirmação? Olha lá, existem autores, escritores aí que colocam que a civilização no interior da Terra não é Argos, e sim Agartha. Nós perguntamos a espiritualidade. E o meu amigo Luiz, meu guia, o Silvestre, respondeu que nós às vezes confundimos determinados planos energéticos como se fossem lugares físicos. Então, assim foi a concepção, ou tem sido a concepção de alguns grupos, achando que Agartha é um lugar. E Shambhala, inclusive, tem o mesmo conceito, como se Shambhala fosse uma parte em algum ponto do universo ou da Terra que é uma cidade. Não é. Tem até aqueles que conceituam Shambhala como uma cidade mítica lá no alto do Himalaia. Isso não é real. A espiritualidade fala que se trata de planos. Assim como nós temos o plano físico, plano astral, plano mental, plano búdico e os diversos planos, então Agartha e Shambhala são planos e não lugares físicos. Tá? E muitos espíritos vêm desses planos que fazem parte do nosso dia a dia. Aqui no Ocidente, nós temos uma linguagem específica para identificar esses planos. No Oriente, em especial na Índia, nós temos um outro nome, mas significa a mesma coisa. Então, Agartha e Shambhala não são lugares físicos, mas planos energéticos, onde os espíritos vivem nas suas colônias. Faz parte do planejamento dos adventos crísticos seres humanos de outros mundos visitarem a Terra em seus discos voadores e conviverem harmonicamente conosco? Isso faz parte, isso não é nada de especial para a Terra. Isso é uma constante no universo. Sempre nós teremos, assim como nós espíritas invocamos espíritos mais elevados do que nós, mais conscientes da finalidade sagrada da vida, no universo de Deus. Então, assim como nós invocamos espíritos, outros de outros planos também invocam. Então, nós estamos aqui. Depois de nós vem Marte. Marte é uma civilização humana, que nós falaremos sempre, muito mais evoluída moralmente e tecnicamente do que a nossa. Então, Ramatiz fala que a civilização marciana tem uma evolução moral por volta de 1000 anos à nossa frente. E a evolução técnica, 500 anos. Nós precisamos estar dedicados a essa condição moral, ou seja, a nossa ligação consciente com Deus, para que nós melhoremos a nossa relação social e, consequentemente, consigamos vencer as nossas guerras íntimas e, evidentemente, a sociedade viverá tranquila. Então, nós vamos ter muitos. E até falamos em outras oportunidades que a divindade Shiva solicitou, através da psicografia de Teresinha Teixeira Pereira de Carvalho, que nós reservássemos as restingas do nosso planeta, para que esses discos voadores possam pousar sem trazerem danos à nossa sociedade. Então, na restinga, nesses ambientes mais abertos, eles poderão
ousar. E de agora em diante nós vamos conhecer com muito mais facilidade. Mas quem quiser ter uma noção, que até o Ramati cita no livro Mensagem do Astral, dá uma olhadinha no Velho Testamento em Ezequiel, capítulo 1, do versículo 1 ao 28. Ezequiel descrevendo maravilhas sobre esses aparelhos que nós os apelidamos de discos voadores. O atual advento é uma proposta cristã, verdade. Vês que o catolicismo, em nome do cristianismo, assambarcou um percentual muito pequeno da sociedade, será que a humanidade vai aceitar ter Jesus como seu instrutor espiritual? Cristianismo é do Cristo, todo o planeta. O catolicismo deu nome à sua mensagem de cristianismo. Será que agora, já que as pessoas da sociedade confundiram o Cristo com Jesus, será que agora nós vamos aceitar Jesus como nosso líder espiritual diante de tantos líderes aí no planeta, em todas as épocas? A finalidade do cristianismo é ter como foco centralizador das nossas aspirações o Cristo terráqueo, o Cristo criador do mundo, o Cristo planetário. Como Jesus foi o mais nobre, o mais fiel intérprete da vontade do Cristo, nós vamos tê-lo sempre como nosso modelo e o nosso guia. Então é por isso que os adventos crísticos são colocados em forma de mensagens, valorizando a mensagem do Evangelho cristão. A mensagem essência, porque a mensagem letra, ela foi alterada de acordo com as conveniências, conforme todos nós conhecemos. Então, por isso que os adventos se baseiam na mensagem de Jesus, o líder espiritual. E conforme falamos no outro vídeo, todos os líderes de todas as correntes religiosas do planeta Terra estão de mãos dadas, porque o espírito superior não comunga com a separatividade. Então, todos de mãos dadas ao líder espiritual do cristianismo, Jesus, nosso Nazareno Mestre. Olha que perguntinha boa. Quem conhece a letra do Evangelho cristão tem mais chance de ir para o céu quando morrer? Tem nada, poderá ir até para um inferno muito mais infernal. Porque conhecer por conhecer não leva ninguém a nada. Agora, conhecer e transformar em vivência, aí sim. Aí por quê? Nós aprendemos com o nosso querido Pedro Baldo. O conhecimento nos leva a uma nova ética. O que mais nós precisamos é vivenciar a ética cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas. É a nossa moral. Para que vivamos a ética, amando ao nosso próximo como a nós próprios. Vamos trabalhar esse item na nossa vida, porque sem essas duas realidades. Por isso que muitos de nós não conhecemos. Por não conhecermos as duas leis fundamentais da criação, a lei da reencarnação de causa e efeito, ficamos aí séculos, milênios, eras, ciclos planetários na Terra e fora dela, encarnando e desencarnando para passar por provas e expiações. Então agora nós já estamos no terceiro milênio, na era do mentalismo, queremos frequentar a escola Terra, na sua condição, na sua graduação, uma escola secundária, para trabalharmos agora a nossa regeneração e o nosso progresso. Muitas religiões ainda cultuam Satanás e diabo. Deus me livre. Com a renovação do cristianismo, essas figuras continuarão sendo cultuadas pelas pessoas? Muitas vezes a pessoa cultua não é pela maldade, é por ignorância. Satã quer dizer adversário. Traduzido para os nossos dias, chegou a palavra diabolo, que quer dizer diabo. Diabo quer dizer opositor. Então, Satã, adversário. Diabolo, opositor. Não tem nada a ver com essas figuras fantasmagóricas que nós botamos aí para colocar medo nas pessoas. Essas figuras somos nós. Somos espíritos sem luz, somos espíritos ignorantes da finalidade sagrada da vida. Então, são espíritos raquíticos em evolução. Eles, nada a evolução, nada para, hoje somos nós. Quantos espíritos no nosso dia a dia, totalmente cegos para os valores eternos, para a imortalidade da alma, continuam obsediando, continuam se viciando. Não temos nem Satanás, nem temos diabo. Nós temos adversários, Satã, e opositores, diabo. Isso aí é o dia a dia da humanidade.
quantos adversários todos nós temos, quantos opositores nós temos. Uma proposta para renovar a nossa postura milenar. Imaginemos quantos diabos, quantos satanases vão aparecer e vão aparecendo. Que nós nos evangelizemos para resistirmos às tentações do maligno. Mas esse maligno não é nenhum diabo, nem nenhum satanás. São esses espíritos atrasados, não adquirindo ainda a consciência de que são eternos, imortais, filhos da divindade suprema, Deus. Mas esses espíritos, sabe, às vezes nós criamos essas figuras, não é, repetindo o que falamos anteriormente, não é por maldade, é por falta de conteúdo moral. Ou seja, a nossa falta de ligação ao Criador, a falta também de conteúdo doutrinário, nos leva a essas defesas, que na verdade é uma ameaça, mas é ignorância. A proporção que nós formos melhorando, nós vamos diluindo esse Satanás que existe em todos nós e esse diabo que nós concebemos em função da nossa ignorância. O que devemos entender do que consta em Isaías 15:6? Diz Isaías: e serão deixados poucos homens. Da mesma forma, como entender? E serão deixados poucos homens, diz Isaías. Outra pergunta. Da mesma forma, como entendemos o que consta em Zacarias 13, 8 e 9? Diz Zacarias: duas partes dela serão dispersas e perecerão, e a terceira parte ficará nela, e eu farei passar a terceira parte pelo fogo. É aquela coisa que nós temos falado sempre. 2/3 da humanidade tem possibilidade de não se qualificarem em evolução, em moral e ética, para continuarem reencarnando na Terra. Serão, então, 2/3 serão levados para outros mundos, e 1/3 ficará. Mas esse 1/3 ficará, que serão os aprovados, não vai ficar aqui de boa vida. Então aqui tem uma passazinha: e eu farei passar a terceira parte pelo fogo. Ninguém evolui se não for impulsionado pelas forças da vida, pelas forças da natureza. Nós somos eternamente desafiados, mas é assim que a gente evolui. Então, nada de ficar pensando que nós vamos desencarnar e vamos para o paraíso eterno. O paraíso da ociosidade dos anjos. Nada. Os anjos são atuantes, quanto mais se evolui, mais se trabalha na obra do Senhor. Aqui mais a penúltima. Por que até agora ninguém descobriu o túmulo de Salomão? Isso aí já falamos muito lá para trás. O Salomão, como falamos em outras oportunidades, era médium do Senhor do Karma, chamada Minerva. Minerva é um espírito que se fez mulher para ter a oportunidade de nos falar de maneira terna, meiga, embora sendo um Senhor do Karma. Então ela é a orientadora espiritual do Salomão. O Salomão construiu seu túmulo, desapareceu da superfície da terra e ninguém sabe. Mas o nosso guia mentor, o nosso velho mestre e dileto amigo, pai Joaquim de Aruanda, no início da década de 70, nos avisou. Nós já colocamos nos livros que existem 7 pirâmides não conhecidas pela sociedade. Em 70, mais ou menos 71, ele também falou que em 83, uma das pirâmides seria conhecida. O que aconteceu com o satélite norte-americano, que quando sobrevoava aqui, essa parte, entre o alto do Peru, o alto do Xingu e o Peru, foi fotografada a pirâmide que o pai Joaquim anunciou. Mas essas 6 pirâmides não conhecidas estão todas elas interligadas, e todas elas ligadas ao túmulo de Salomão. Mas aí eu perguntei mais detalhes recentemente, e o Silvestre falou que nós não esperássemos encontrar no túmulo de Salomão as riquezas tão cobiçadas pelos espíritos mais carentes de Deus. Lá o que o Salomão tem é a sabedoria dele, que já era um espírito iluminado, e também ele era um intermediário através da mediunidade de Minerva. Então aguardemos, com a Terra sendo verticalizada, com a nova distribuição das águas, principalmente dos oceanos, nós vamos ter toda essa história do nosso passado, de quando a Terra estava verticalizada. E aí nós vamos ter
notícias do túmulo de Salomão, das pirâmides que ainda estão fora do alcance dos nossos olhos biológicos. Último, tem uma profecia que diz, Apocalipse, e vi um céu novo e uma terra nova, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não persistirão na memória as primeiras calamidades, nem subirão sobre o coração. Isaías 65, 17. A pergunta é, alguém vai aceitar a ideia da criação de nova terra e novo céu? Nós aí, aqui no nosso vídeo, vai aparecer aí uma figura, duas figuras, 4A e 4B. Observemos o que diz a figura, ou como ela está bem esclarecida aí. Até tem aqui. Está nesse livro, O Fim dos Tempos e os Discos Voadores. Mas nós vamos repetir, nós vamos reproduzir aí na tela, para a gente ter uma ideia do que isso quer dizer. Então aí a figura, observemos. O primeiro tem a Terra inclinada, que está assim um pouquinho, a linha, inclinada em 23 graus. Então a nossa noção de vertical está aí tracejada, 23 graus. Quando a gente olha para esse lado, a gente olha assim para o céu, a gente vê um céu em 180 graus, com a Terra na posição que ela está. Se ela vai ser verticalizada, entra a figura 4B. Então ela vai ficar, a linha cheia vai ficar na vertical. Logo, vai deslocar. O ângulo que a gente vê aqui, no nosso 180 graus, vai ser alterado. Então, se a gente olhar assim, ó, nós temos à nossa frente 180 graus para a Terra, para o céu principalmente. Se ela vai ser verticalizada, ó, então dá a impressão, por isso que é uma alteração aparente, dá a impressão que surgiu um novo céu, uma nova Terra. Porque a nova Terra, devido ao deslocamento das águas. E um novo céu, que é uma questão de ângulo de observação. Então é uma mudança aparente, não tem nada a ver de um novo céu, uma nova terra, um novo céu criado, uma nova terra, terra criada. Então fiquemos tranquilos, que isso aí nós vamos ver na experiência. E conclui mais a última profecia. E a grande cidade, quer dizer, a terra, fendeu-se em 3 partes, 3 continentes. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Apocalipse 16, 20. Vejamos a figura, então, repetindo, 4A e 4B. Aguardemos, que nós já temos aí alterações, principalmente no Pacífico, com a criação ou surgimento de ilhas. Isso quer dizer tudo que a Terra está sendo modificada. Aguardemos e vamos questionar mais. Observemos aí a relação no painel, a relação dos livros, todos eles, são 11 livros publicados, cuidando ou tentando esclarecer o que é renovar o cristianismo. Nós não estamos querendo renovar nenhuma religião. Nós queremos renovar o homem, porque renovar o cristianismo, conforme a gente sempre fala, é renovar o cristão. Então, todos os valores, aquilo que nós achamos mais importante para a nossa vida, são importantes. Mas tem alguma coisa mais importante ainda, que é as nossas aquisições morais, ou seja, a nossa ligação com o Criador, para que tenhamos a mansuetude, sejamos pacíficos, para que nos tornemos pacificadores, em nome da vida, em nome do autor da vida, e em nome do representante do autor da vida, Jesus de Nazaré. Não esqueçamos de questionar. E quanto mais questões, mais vídeos nós vamos fazendo. E se alguma colocação foi feita em qualquer vídeo e não foi satisfatória, questione novamente. Se nós tivermos errado nas nossas colocações, vamos tentar corrigir. E se foi alguma falha, de qualquer maneira, estamos abertos, porque a verdade, só Deus. Essa verdade absoluta que todo mundo quer ter, quer viver, quer conviver, pertence a Deus. Nós somos espíritos em evolução, tentando contribuir para aguçar os sentidos divinos que todos nós somos portadores. Paz
para todos nós.